Real Madrid é campeão da Champions League pela 14ª vez. É isso mesmo, é o maior campeão da história. Brinca na liderança da Champions League. O segundo é o Milan, com 7 títulos. O Real Madrid chega ao dobro. Dobro de títulos do Milan. O Liverpool chegou a jogar melhor por muitos períodos aí do jogo, mas não conseguiu a vitória. Tô aqui com o Bruno Prado, Flávio Prado, velho Vamp também, que eu vou cobrar. Ele tá em casa. Tudo bem, eu perdi a aposta, apostei no Liverpool, mas vamos lá. O Alaba segue sendo, na opinião do Vamp, mais decisivo que o Vinícius Júnior? A gente vai falar sobre isso. Muita gente calou a boca. Vinícius Júnior calou a boca de muita gente nessa temporada. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde, Bruno Prado. Real Madrid campeão de novo. Tudo bem, o Real Madrid não deu um show de bola, mal teve chances de gol. O Real Madrid quase não teve chances de gol aí nessa partida contra o Liverpool. Teve o gol impedido, né, do Benzema, e o gol do Vinícius Júnior. Foram as chances do Real Madrid. Agora, eliminou o poderoso Paris Saint-Germain, eliminou o poderoso Manchester City e eliminou o poderoso Liverpool. O Real Madrid, ele teve uma campanha impecável. Ele eliminou os principais adversários dessa Champions. Se tinham favoritos para essa Champions, eles eram Liverpool, City e o próprio Paris Saint-Germain, apesar de não ter camisa, e o Real Madrid passou por todos, Bruno. Passou, impressionante. Para mim, o Real Madrid, desde as oitavas, os 4 adversários dele, Paris Saint-Germain, Chelsea, City e Liverpool, ele jogou menos que os 4 e ganhou dos 4, né? Então, é um título merecido, pegou um caminho dificílimo e passou por ele, independente da maneira como joga, das escolhas. Isso aí é outra coisa, cada um tem a sua estratégia e o Real Madrid funcionou dentro do que queria, dentro do que se propôs. No jogo de hoje, ficou esperando o Liverpool, isso era o esperado, era o natural pela característica dos times, apostando nos contra-ataques, apostando na sua defesa, no seu goleiro, que foi decisivo para o jogo. O Courtois foi um cara que fez pelo menos 3 defesas fantásticas, e num dos contra-ataques que acertou, fez o gol com o Vinícius Júnior, a jogada do Valverde, o gol do Vinícius, e leva o título. Não tem muita discussão de merecimento ou não. Cada time fez a sua estratégia e o Real Madrid conseguiu vencer dentro do que queria para o jogo e vence pela 14ª vez a Champions League, um time que também tem uma força mental muito grande, passou por momentos dificílimos na competição e nunca se desorganizou, nunca perdeu a calma, nunca parecia perdido em campo, e com jogadores decisivos, o Modric, o Benzema, o Vinícius Júnior na sua temporada de consolidação no futebol europeu. Então o goleiro Courtois, o Real Madrid ganha esse título e não tem essa coisa, mereceu ou não mereceu. Mereceu, ele passou pelos seus adversários e mais uma vez é campeão da Europa, um time que ganha pela 14ª vez, tem o dobro de títulos do segundo, que é o Milan, né? O Liverpool podia chegar a 7, não chegou, o Milan tem 7 e o Real Madrid ganha mais uma vez a Europa, com seus jogadores fazendo a diferença, principalmente esses 4, Benzema, Vinícius, Modric e o Courtois. Agora, o que eu adorei nesse jogo de hoje como o Bruno falou, é a consolidação. Agora, é também para calar a boca de todo mundo que comete essas injustiças com o Vinícius Júnior. Porque o Vinícius Júnior, o que ele escuta de crítica idiota, ele já foi o Neguebinha, tentando desmerecer o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior já foi até jogador de campeonato espanhol, ele foi chamado. Em alguns lugares da mídia brasileira, da mídia europeia. Ah, mas é jogador de campeonato espanhol. Quando ele começa a jogar bem, se firmar, jogador de campeonato espanhol, as pessoas elas não conseguem dar méritos pro Vinícius Júnior. E o moleque não fala nada, o moleque não responde em redes sociais, não dá indiretinho em redes sociais. Ele vai, trabalha e mostra dentro de campo. Calou a boca de muita gente que fala besteira. Essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. O Vinícius Júnior, depois do Benzema, pra mim, ele foi o grande jogador do Real nessa temporada.
O Real foi campeão espanhol, o Real foi campeão da Champions, e mesmo assim tem gente que tenta resistir a elogiar o Vinícius Júnior, Flávio Prado. Olha, eu diria que o Vinícius Júnior foi o cara decisivo na hora decisiva, né? O Benzema, óbvio que tem uma história maior, tem um tamanho maior, é um jogador mais velho, mas o Vinícius Júnior ele foi extremamente decisivo na hora de decidir. Teve aquele momento do Rodrigo, né, no jogo contra o City, mas ele foi muito importante, muito decisivo num dos momentos cruciais do campeonato. E hoje o Courtois, né? Acho que aí você tem o trio de jogadores que são os maiores responsáveis, e quando você faz um gol que decide Champions, você fica marcado para sempre, né? O Belletti até hoje, quando vai para o Barcelona, é aclamado. Você fazendo gol de final, gol de decisão, a situação muda, ele é realmente um jogador de um bom nível, vai crescer, vai evoluir bastante, e o Neymar até numa entrevista agora há pouco na TNT falou que se dependesse dele, daria ao Vinícius o título de melhor jogador do ano, mas ressaltou, eu vejo muito pouco futebol. Agora, Bruno, dá pra dizer que tem uma perseguição ao Vinícius Júnior? Porque, por exemplo, quando ele tá jogando bem, jogador de campeonato espanhol, até hoje ele ainda é muito criticado. Ele tem arranque, ele dá muitas assistências, mas ele não finaliza bem. Ele não é um grande jogador porque ele não finaliza bem. Eu concordo, a finalização, ela não é o ponto forte do Vinícius Júnior. Agora, tem gente que diz que ele não pode ser considerado um grande jogador porque ele não é um dos grandes finalizadores do futebol mundial. E me desculpa, hoje, principalmente depois desse gol, o Vinícius Júnior ele tem que estar entre os 10 principais jogadores do mundo, Bruno. O Vinícius, foi a temporada que ele evoluiu em vários pontos, e que eu acho que nessas críticas tem várias coisas, tem clubismo, pode ter até racismo aí, de algumas pessoas. Aí tem, como eu falei, clubismo do fato de ele vir do Flamengo, e quem não gosta do Flamengo tenta menosprezar. Então tem vários motivos que aí cada um sabe o que faz da sua vida e o porquê tem algumas opiniões. O Vinícius, e eu acho que uma coisa que também existe muito, é a falta de noção do tempo e das condições que as coisas acontecem. O Vinícius Júnior ele não foi para lá para ser um jogador para ser uma estrela imediata do Real Madrid. Ele foi para lá até para terminar a formação dele no Real Madrid. Ele não era um cara que chegou para ser uma grande estrela logo no primeiro ano. Poderia acontecer, sim, mas não seria o normal. Não seria uma coisa fora da curva. Ele chegou a jogar no B, foi crescendo, foi ganhando seu espaço. Ele sempre foi um jogador de muita personalidade, mesmo nos lances que ele errava, o Vinícius sempre tentava, algumas temporadas no Real Madrid, aquela que eles caíram para o Ajax nas oitavas, ele que trocou de técnico várias vezes, teve o Solari, antes do Solari era o Lopetegui, depois voltou Zidane, foi um caos total. Muitas vezes ele que entrava num time que estava morto e ele agitava o jogo do jeito dele, mais assim na força, no entusiasmo, na coragem. E essa temporada veio uma coisa, e ele tem só 21 anos, então é bem natural que venha aos 21 anos um amadurecimento, e que com certeza tem muita participação do seu treinador, que é o Carlo Ancelotti, que é mais lucidez para tomar a decisão correta. Ele melhorou nas finalizações. O Vinícius na temporada passada ele fez 6 gols na temporada, nessa aqui ele fez 22. Foi um absurdo, quase 4 vezes mais. E isso é um amadurecimento, pode ser alguma maneira como passou a treinar, seguindo alguma orientação do seu treinador, que eu lembro bem quando o Ancelotti chegou, nos primeiros jogos, ele falou uma coisa do Vinícius que para mim ficou bem marcado, porque eu concordava muito com aquilo. Ele falou, o Vinícius tem que aprender que ele não precisa dar 5, 6 toques na bola para definir uma jogada. Ele pode definir com 1 ou 2 toques. Ele falou isso publicamente. E é verdade, e a gente viu no campo que isso foi mudando. Então ele consolidou porque ele evoluiu em muitas coisas. E é natural que com 21 anos ele evolua. Só que as pessoas querem que o cara faça isso aos 18, aos 17. Tem alguns que você vai citar, esse com 18 já jogava muito, mas aí é fenômeno, é fora da curva. Então, para um ótimo jogador que é o Vinícius, é bem normal que num time gigante como o Real Madrid, aos 21 venha uma maturidade, ele melhora em alguns aspectos. Então, existe também muita pressa. Aqui a gente tem uma tal de síndrome do melhor do mundo, né? Eu tenho raiva, por mim acabava todos esses prêmios, extinguia todas essas porcarias desses prêmios individuais no esporte coletivo, porque isso aí distorce as coisas. Tem gente que acha que o Neymar é um fracasso porque não ganhou essa porcaria desse prêmio. Agora vão cobrar isso do Vinícius daqui a pouco. E não precisa ganhar nada, isso aí é muito aleatório. Às vezes o cara ganha o prêmio porque o time dele foi campeão, às vezes o cara fez
uma temporada até melhor. O Modric, por exemplo. Eu acho que ele jogou mais nessa temporada do que naquela que ele ganhou. Mas porque a Croácia chegou na final e escolheram um croata para dar o prêmio. Por mim, ele jogou mais nessa. Mas isso distorce as coisas. Então espero que daqui a pouco não comece com essa história. O Vinícius, ele ainda não ganhou o prêmio de melhor. Não precisa ganhar. Se ele não ganhar isso aí até o fim da carreira, não vai mudar nada. Isso aí, por mim, nem existia essa porcaria desse prêmio. Não, olha aí o Bruno Prado fazendo um desabafo. E outra coisa, né, Flávio Prado, que na minha opinião, o Vinícius ele ganha muita moral por causa disso. O Vinícius Júnior, ele jogou bem no Flamengo. Criticavam. É o novo Neguebinha. Não sabe finalizar. Aí o Vinícius Júnior vai pro Real Madrid. Tá no Real Madrid B. Não vai dar em nada. Não vai ser jogador de Real Madrid. Aí consegue pro Real Madrid A. Aí vai pro Real Madrid A. É coadjuvante. Não sabe fazer gol. Vira destaque, vira jogador de campeonato espanhol. Vira destaque e não sabe finalizar. Hoje, ele tá assim entre os 10 melhores do mundo. Agora, eu acho que vale ainda mais a gente valorizar esse moleque, né, Flávio? Porque ele é o contrário de muitos. Ele não fica dando recadinho em rede social. Ele não responde ninguém. Ele faz o trabalho dele. E o que ele já foi atacado na mídia brasileira, na mídia espanhola, ele já foi muito atacado e ele nunca falou nada. Ele sempre tentou dar a volta por cima dentro de campo. Eu acho que isso tem que valorizar, né, Flávio? Com relação a essa coisa de responder ou não crítica, eu espero que ele tenha a mesma conduta que eu, ou seja, ignore a rede social. Eu também não respondo ninguém, porque eu nem sei o que estão falando, então pouco me interessa. Não vou responder uma coisa que eu desconheço. Espero que seja essa a postura dele, que não acrescenta nada. Eu nunca vi, principalmente de palpiteiros, né, aleatórios, os juízes de rede social, eu nunca vi nada que prestasse lá. O cara falou, essa coisa aqui, isso aqui, nunca vi. E como não via, parei de ver já faz bastante tempo e não perdi nada, ao contrário, ganhei qualidade de vida. Então acho que ele tem que fazer o trabalho dele, continuar fazendo o trabalho dele da maneira que ele faz, e acabou. E aí, acho que cabe aos analistas fazer o barulho que eles quiserem fazer, cada um do seu jeito, no seu estilo, e também não faz a menor diferença. Se ele não dá bola porque ouve o que fala na mídia, o que fala em redes sociais, ele está no caminho muito certo para se transformar, principalmente, num homem tranquilo, são, sossegado, que realmente não acrescenta coisa nenhuma esse tipo de coisa. Pra mim, ele calou a boca de muita gente. É bom que ele tenha calado a boca de muita gente.